Fala galera do Call of Me, estamos em mais um vídeo trazendo para vocês aqui o review do Son Goku Super Saiyajin The Games Begin. Ou seja, é o Goku Super Saiyajin 3.0. É o 3.0 ou não é? Muita gente fala que é 4.0, uns fala que é 3, para mim é o 3.0. Tá? Então esse é o novo Goku Super Saiyajin, chegou para mim, peguei com o Relifab Call of Me, link fixado nos comentários para quem quiser pegar este Goku, entre outros também, tá? A caixa segue o mesmo padrão dos outros dos SH Figure já vem há bastante tempo, certo? Porém, ele vem que Dynamic Movable Shoulder System, ou seja, tem um sistema diferente aqui no Zona. Não vou analisar tudo isso aí. Então tá aqui a caixinha dele. Bandai, Spirits, Tamashii, Dragon Ball Z, logo da Toei Animation, seja da Tamashii. Esse Goku ele faz representação à Batalha do Céu, tá? O Cell Games, beleza? Então na lateral dele aqui nós temos os frames clássicos da box de SH Figures, Dragon Ball, entre outras também. E aqui as poses, né? A parte do fundo da caixa. Vamos chegar bem perto aqui, ó. Tá uma figura muito bonita, né? Só essa face assim que... Você sabia que essa face aqui ela era pra ter vindo no primeiro Goku Super Saiyajin? Tem uma scan, acho que é da Hobby Japa, se não me engano, ou da Figurio, que tinha o Goku Super Saiyajin, o primeirão que saiu. Vou fazer o comparativo. Que vinha com essa face. Aí depois veio só no Full Power e trouxeram pra cá. Então tá aqui. Tá lacradinho, deixa eu pegar a tesoura ali. Vamos pegar a tesoura. Eu fui pra CCXP e assim que eu fui, ele chegou, esse Goku. E eu tava extremamente ansioso para montá-lo, cara. Vamos tirar aqui a lista. E o Manuel vem na caixa, né? Aqui na lateral. Cara, eu não gosto do manual vir na caixa, assim, nas laterais. Vamos tirar aqui o blister pra gente ver tudo da fibra. Beleza? Vamos lá. Pronto, tá aí o blister do Goku Super Saiyajin 3.0, beleza? Então nós vamos ver primeiramente as mãozinhas. Temos a mãozinha aqui do teletransporte, uma mãozinha de técnica, um par de mãos de técnica, um par de mãos mais aberta e um par de mãos mais espalmada, né? Meio que soltando rajadas aí. Então ao todo vem 4 pares de mãos, sendo mais um par que vem na figura de punhos fechados, tá? Ele vem ao todo 3 heads, temos essa face dele de expressão de ataque muito bonita por sinal. A face dele de expressão também olhando pro lado, bonita, quadradona. Face dele confiante, né? Com aquele olhar compenetrado, né? E com aquele sorrisinho de tipo, eu sou o cara, né? Além disso, vem uma head completa, né? Que é o cabelo Super Saiyajin com um efeito de voo, né? As franjas todas pro alto, ficando só duas aí. Não é o Super Saiyajin 2, tá? É aquele efeito quando ele tá voando e tá em direção ao inimigo. Aí dá esse efeito aqui. Nós vamos colocar isso aqui. Pronto, temos aqui a figure. Nós vamos já começar a mexer. Falou sobre a questão do ombro, né? Vamos ver aqui as mudanças. Ele abre bem aqui. Giro 360. Bem tranquilo. Gira mesmo? Gira. Articulação aqui. Articulação no bíceps. Tá? Tranquilo. Articulação dupla aqui no cotovelo. Articulação dupla mesmo? É. É uma articulação dupla mesmo aqui. Certo? Mas tem uma movimentação boa. Ela tem uma... Opa, o que é essa manchinha aqui? Tem uma articulação borboleta até diferenciada, porque ela esconde um pouco. Tem uma articulação borboleta aqui no braço, então vai um pouquinho bem, vai para frente, tá? A movimentação no braço para mim é perfeita. Olha só, tem um negócio assim, ó, você joga para cima o ombro, a camiseta você pode jogar agora da camiseta um pouquinho mais para cima, esse azul aqui, ou você desce ela um pouquinho mais para cá, ó, né? Você desce mais ela, então, quer jogar mais para cima. Não, quero cobrir ela um pouco mais o ombro. Aí você vai mexendo aqui, você vai descendo ela. Beleza? Gostei. Tem um lance do pescoço aqui, ó. Deixei ele com o pescoço um pouco mais alto, né? Não, quero abaixar mais um pouco. Mais alto, um pouquinho mais baixo. Certo? Vendo o gogó, não vendo o gogó. Movimentam para cima a head, vai bem para baixo, o pescoço vai praticamente todo. Então não tem aquele problema igual no full power, que na hora que você vai abaixar a cabeça dele, ele não vai todo. Então aqui ele vai bem para baixo e quase gacha mesmo, tá? Então tem bastante coisa, tá? Aqui a camisa dele é maleável, mas você consegue ver a questão da articulação. Lembra um pouco o Gohan Beast, tá?
Então tem aqui essa questão da manga aqui que eu achei legal. Mas tem que ajustar um pouquinho, senão você vai deixar, vai ficar mostrando as articulações lá dentro, tá? Então tem que ajustar. Movimentação aqui no abdômen. Ele não tem uma peça do peitoral, depois outra peça do abdômen, depois a cintura. Não, já é o peitoral aqui, um pouquinho dessa pecinha aqui, que você movimenta ela para esconder o gap. Vou jogar para cima, você joga isso aqui que vai esconder um pouco o gap, tá? Então ela movimenta bem para cima, movimenta bem para baixo, tá? E na lateral. Sabe que vai dar para fazer as cenas da fusão? Porque era o que a galera mais gostaria de fazer, né? Aqui, ó, você vai movimentar assim, ó. Isso aqui é borracha, tá vendo? Isso aqui é borracha. Então você vai movimentar aqui e vai cobrir um pouquinho, tá? Então talvez vai dar pra fazer a cena da fusão, cara. Talvez esse braço, essa mão aqui não vai encontrar com a do Vegeta, mas vai dar pra dar uma mexida. Tá vendo? Não fica com gap. Porque você vai mexer essa pecinha do borrachinho aqui para esconder no gap, beleza? Ó, ficou o gap. Você vai e dá uma mexidinha aqui, joga um pouquinho mais para cima. Então ela querendo ou não, ela dá uma disfarçada aqui. E é borracha, isso aqui é borracha, isso aqui é borracha, isso aqui é borracha, então ele é bem borrachado. As pernas aqui, tem aquela articulação na coxa, clássica já. Tá cheio de pozinho aqui. Movimenta bem para cima, tá? Movimenta bem para cima. Não fica aquela coisa travando, então movimenta bem para cima. O joelho, muita gente não curtiu muito a questão do joelho, que pegou muito a questão do daima, mas ficou legal, cara. Escondeu bem, tá? Eu acho que escondeu bem, tá? Escondeu bem a questão da articulação. Principalmente aqui aqui atrás, certo? Vamos ver a abertura dele. Abre bem. Ó, e desmonta. Desmonta. Cachê tem que travar. Aqui ele abre bem, certo? Então ele abre bem. Pô, então ele tem uma amplitude muito boa. Tem uma amplitude muito boa mesmo. Então vai bem para frente, vai bem joelho. Para trás ainda continua tendo aquele problema. Não, mas se bem que para trás você joga um pouquinho aqui, fica um pouco esquisito, né? Para trás ainda continua isso aqui, ó. Eles têm que fazer alguma coisa que vai subir essa pecinha. Então, para trás ele tem um pouco de limitação, a não ser que você. Se bem que não. Se bem que tem limitação não. Como essa peça de borracha vai ajudar. Ela não vai criar aquele ponto de atrito onde vai travar, não, igual a outra que era de plástico. Então chegou aqui, ó, você vai jogar essa peça da articulação para dentro e ela vai jogar bem. Vamos deixar ele mais reto assim, aí dá para conseguir bem. Só que vai ficar um pouquinho de lado, tá vendo? Mas você também não vai precisar fazer uma pose assim, né? É só pra gente ver a questão da amplitude aqui. Aqui não tem a articulação que ele tem aqui na coxa, como a gente já viu em outros Gokus. A botinha dele aqui não tem um giro, mas a gente vê que ela é um pouco solta. Ela é um pouquinho solta aqui, tá vendo? Não vou forçar muito não, mas aqui ele tem um certo ponto aqui. O pezinho, aquela mesma coisa, vai para cima, vai para baixo. Tem uma articulação legal. Porque ela vai bem aqui, ó. Tá vendo? Esse pé aqui ele vai para frente. Só que fica esse gap, né? Esse aqui não agradei. Mas vai depender da pose. E a pontinha do pé. Vai para o lado e vai para o outro. Então esse Goku ele é bastante articulado, viu? Ele até parece um material muito mais emborrachado, cara. Parece um. Tá me lembrando, sabe? Porque o Storm Arena, pela questão do tamanho e tudo. Tá me lembrando mesmo. As figuras do Storm Arena. Mas assim, então eu gostei, tá? Vamos ver um pouquinho essa head aqui, chegar um pouquinho mais pra frente. A head série do Goku, o cabelo dele Super Saiyajin. E o cabelo Super Saiyajin da saga Cell é aquele cabelo chapado, não tem essas linhas, né? Mas assim, não que esteja errado ou que esteja feio, tá bonito. A sombra, tudo tá bem legal, tá? Vamos trocar a head pra ver como é que é fácil? Vamos ver aqui. Simples igual os outros. Vamos pôr essa aqui. Bem tranquilo também de tirar, montar e tudo. Eu não mostrei aqui. Aqui é ball joint, tá? Normal, claro. Essa manguinha aqui, ela move? Acho que não, né? Não, ela é fixa aqui. Então, o esquema da mãozinha aqui continua sendo o mesmo, tá? Mas a figura é bem articulada. Vamos botar outra head.
Bem tranquilo também de montar. E por último, a face aqui do sorrisinho. Eu não tinha gostado muito dela nas fotos, mas aqui vendo de perto até que eu gostei dela. E vamos botar a outra head lá. Pronto, tá aí o Goku com a head dele aí com o cabelo voando. Bem legal. Eu particularmente gostei. Ela fica um pouquinho reta, mas ela não é. A ideia dela, ela é ser um pouquinho. É ficar para cima, tá? Essa que é a ideia dela, dele dando aquele efeito de voo. Beleza? Bom, vou comparar ele com outros Gokus aqui, o Full Power e o Primeirão, que são versões Super Saiyajin da mesma saga, para a gente ver qual que é o melhor aí. Então, bora lá. Bom, tá aí o comparativo, depois eu vou fazer as considerações finais. Esse aqui é o primeiro Goku Super Saiyajin que saiu da Bandai, SH Figures. Eu lembro que eu peguei ele, foi em 2013, se não me engano. Foi em 2013 que ele teve o restock, aí eu fui e peguei. Anos depois, ela lançou, né, em 2021, se não me engano, 2021, Goku Full Power, que esse aqui durante um bom tempinho estava sendo, não era o meu favorito, era tipo assim, ah, cara, eu gostei da figura, mas hoje eu vendo ele, cara, até esse primeiro aqui consegue ser melhor. Esse Goku Full Power, ele é muito feio, cara, muito feio mesmo. Então temos aqui corpo G1, corpo G2 e o corpo G3, beleza? Bom, vamos lá. A gente vê uma grande evolução aqui no Goku, 3.0, principalmente pela questão das articulações. E eu esqueci de falar que ele aqui ele gira, tá? Na peça aqui do abdômen, aqui, ó. Você gira ele bem para cá. Então você consegue fazer poses assim, ó. Aqui, ó. Só para você ter essa noção, tá? Só para você ter essa noção. E esse Goku não é tão caro, tá? Esse Goku não é tão caro. Volta nos 350. Então tá aí. Vamos lá. Eu gostei de vários pontos disso aqui. Primeiro que aqui não ficou mais aquela calçola, aqui ficou parecendo com a calça de palhaço, né? Com a calçola de palhaço. Aqui já ficou uma cuequinha mais bacana. Aqui, né, não ficou tão legal. Outra coisa, removeram essas articulaçõezinhas aqui, que isso aqui dá uma impressão de algo estufado. Esconderam. Melhorou a questão do corte aqui na coxa. Bem melhor ser assim. Fica mais, vamos dizer assim, mais proporcional e melhor para a movimentação. Tirou já há muito tempo a questão da calça de ser muito cheia aqui nos joelhos, até para disfarçar a questão de articulação. É melhor do que essa aqui. Muito melhor a estética do 1.0 do que do 2.0. Porque o 2.0 parece que tem aquele protetor de coxa, aquela joelheira, né? Então no 2.0 a galera criticou muito isso. Agora nesse aqui, no 3.0, disfarçou perfeitamente. Tá me lembrando, sabe quem? Aquele Goku da linha Imagination Works. Eu acho que até era o que deveria ter sido a Imagination Works, é esse Goku 3.0. Eu acho que eles pegaram muita questão de articulação, de mobilidade da Imagination Works e juntaram com o SH. E me lembrou também muito esse SH do Goku 3.0, os Storm Arena, que Storm Arena é as figuras da Storm, para quem não conhece, tem Street Fighter, Mortal Kombat, etc., que é numa escala menor, escala tipo SH Figures, certo? E ele é meio emborrachado, ele tem uma articulação muito boa. Então, cara, ficou bem legal. Beleza? Então aqui, o Goku, esse Goku aqui pra mim, ele, até então, do Super Saiyajin, ele é o melhor. Esse aqui leva o pódio de melhor Goku Super Saiyajin 3. Ó, Super Saiyajin, tá? Super Saiyajin 1. Agora o Goku na base, vou fazer uma pose bem legalzinho pra ele, pra gente fazer as nossas considerações finais aqui do review. Bora lá. Bom, tá aí o Goku, botei numa pose bem dinâmica pra vocês verem. Ah, Bruno, ficou um gap gigantesco ali. Tem que ajeitar direitinho, mas não quer dizer que a figura não vai dar gap. Vai dar um gap, mas você tem mais amplitude na figura para você fazer as movimentações, para você fazer mais poses, tá? Coisa que a versão 1.0 é bem limitada, a versão 2.0 também é bem limitada. Isso ali, cara, ó, vamos parar de rodar aqui, peraí. Viu? Dá uma disfarçada, você. Ah, deu uma disfarçada. Então é questão de você movimentar, pô, mas ainda tem gap. Cara, aquela peça é móvel, ela não é fixa, então e ele é borrachado, então você vai dar uma movimentação melhor nela ali, jogar um pouco mais para cima. Acabou, você tirou aquele gap que tinha. Nota para esse Goku? Nota 10. Não tem nem que falar. Achei essa figura perfeita. Eu estava com um pouco de receio daquela outra face, mas achei ela um acabamento melhor. Faces muito bem feitos, cabelo bem trabalhado, questão de articulação muito legal. Dá para você ter bastante fazer variedades de poses aqui incríveis.
tem um sombreamento que é legal na figura e no cabelo, as articulações são muito legais. É uma peça assim, cara, eu quero comprar um Goku Super Saiyajin, Bruno, qual que você me indica? Ah, eu já tenho Full Power, vale a pena pegar esse cara, vale demais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, deixe o seu like se você não está inscrito, se você quiser comprar esse Goku, link aqui fixado nos comentários com o Reni Fábio, Prof. Mif, e a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Agora com esse Goku 3.0, a Bandai precisa de forma urgente ou não lançar um Cell forma perfeita numa versão aí 3.0? Precisa ou não precisa? O que vocês acham? Fui!